Boa tarde. Hoje a terceira apresentação das 17 que estão programadas para este semestre. Quem vai falar hoje é o William Rodrigues Tebar. Ele faz um pós-doc com dados do ELSA Brasil e trabalhando especificamente com a questão da inflamação e a contribuição da inflamação para a doença cardiovascular. Com você, William. Obrigado, professora. Boa tarde. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu vou compartilhar a tela para minha apresentação e gostaria que vocês ficassem à vontade para qualquer pergunta, ou acho que ao final nós vamos fazer a abertura para perguntas e fiquem à vontade para participar. Então, vou dar início, tá, à minha fala. O nosso tema de hoje é a associação da psoríase e de marcadores inflamatórios com aterosclerose. É uma abordagem que nós estamos desenvolvendo, com dados do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, que é o ELSA Brasil. Né? Então, meu nome é William, como a professora Isabela já apresentou, sou pós-doutorando no Hospital Universitário, tenho minha graduação inicial em Educação Física, mestrado em Saúde Coletiva e doutorado em Ciências do Movimento, e de 2021, meados de 2021 até agora, a gente tem trabalhado no pós-doc com os dados do ELSA. Então, para contextualizar a origem desses dados que eu vou apresentar para vocês, eles são originários do projeto temático desenvolvido pela professora Isabela, que é as doenças inflamatórias crônicas e mortalidade geral por doença cardiovascular e outras causas, né, associação com fatores de risco, aterosclerose subclínica e eventos cardiovasculares fatais e não fatais no ELSA Brasil. Então, esse é um projeto temático, um projeto maior, do qual eu tenho o meu projeto de pós-doc, né, o bolsista do pós-doc, nesse projeto que é a associação das doenças inflamatórias crônicas, lúpus, síndrome de Sjögren, vasculites, doença celíaca e a psoríase, com o score de cálcio, seja na linha de base, a sua incidência e sua progressão ao longo do tempo, assim como a mortalidade geral e por doença cardiovascular, num segmento de 8 anos do ELSA Brasil. Tá? Então, para que vocês, não sei se todos têm conhecimento do ELSA Brasil, né? Então eu trouxe alguns dados aqui para que vocês pudessem entender superficialmente o delineamento do estudo. O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, ele tem 15.105 participantes que compuseram a linha de base. Ele foi desenvolvido em 6 capitais brasileiras, né? Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os estados. E o nosso núcleo de São Paulo aqui tem um total de 5.061 participantes. Esses participantes são servidores públicos, funcionários e ex-funcionários das instituições de pesquisa associadas ao projeto. Os dados que compuseram essa linha de base foram coletados no período de 2008 a 2010, e desde então, novas ondas de coletas de dados foram realizadas. A segunda onda de 2012 a 2014, a terceira onda de 2017 a 2019, e a quarta onda está em andamento, né, iniciada em 2022, com previsão de encerramento neste ano de 2024. Além das ondas presenciais de coletas de dados, há também entrevistas anuais via fone com os participantes e o monitoramento de eventos que venham a acontecer com esses participantes ao longo do tempo. Caso vocês tenham interesse em conhecer maiores informações do estudo ELSA, tem o site do ELSA Brasil, né, elsabrasil.org. Vocês vão encontrar mais detalhamento sobre o delineamento, publicações, o histórico do projeto e as informações mais ricas sobre o desenvolvimento desse grande trabalho. E também temos na Revista de Saúde Pública, no suplemento número 2 de 2013, todo um making-off que foi feito dos dados do ELSA Brasil. Então, desde a composição da linha de base, do recrutamento, da amostragem, da parte de estoque de material biológico e todos os instrumentos desenvolvidos e utilizados no ELSA, eles se encontram nesse suplemento da Revista de Saúde Pública e está disponível para caso vocês tenham interesse em conhecer melhor o projeto. Então, voltado ao meu projeto em si, as atividades que nós estamos desenvolvendo é a confirmação diagnóstica das doenças inflamatórias dentro do ELSA Brasil. A gente vai analisar também os fatores de risco associados a essas doenças inflamatórias e também a associação dessas doenças inflamatórias com desfechos, principalmente cardiovasculares. Então, no caso, aterosclerose, eventos fatais e não fatais, mortalidade geral e específica por causa cardiovascular e outras causas. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com essa tríade.
nós teremos biomarcadores das doenças inflamatórias, nós teremos o autorrelato do diagnóstico médico pelo participante e nós teremos também o relato do uso de medicamentos pelos participantes. Então, nós vamos fazer a confirmação diagnóstica desses casos, caso o participante apresente 2 ou mais características dentre essas 3, né? Então, nesse caso aqui, nesse diagrama de Venn, os casos, as interseções com asterisco são as confirmações diagnósticas que nós iremos fazer. Em alguns casos, no caso específico da psoríase, onde nós não temos um marcador positivo, um marcador da doença, a gente vai utilizar as demais informações para fazer a confirmação diagnóstica e o uso dessas informações para as nossas associações. Então, basicamente, né, um plano de fundo da aterosclerose, superficialmente, ele é o acúmulo de lípides nas paredes das artérias, nas camadas das paredes das artérias e dentro delas, né? Ela causa uma obstrução, uma limitação parcial ou até total, em casos graves, do fluxo sanguíneo. Então, essa quantidade de lípides, de gorduras e colesterol, elas vão se acumulando entre as paredes, principalmente na parede íntima média, e também dentro dos vasos, das artérias, com a formação de ateromas fixados na lateral do vaso. Isso faz com que diminua a luz do vaso, e isso pode ser associado também à formação de coágulos e provocar uma oclusão aguda total da artéria. Em geral, ela não apresenta sintomas até que haja um quadro mais grave dessa condição, né, causando aí a ruptura da placa ou obstrução total do fluxo sanguíneo. O tratamento, nesse caso, ele inclui medicamentos específicos, procedimentos para desobstrução, como implantação de stent, por exemplo, e cirurgia para remoção da placa. Nós temos um primeiro artigo que foi produzido, né, no início do pós-doc, do projeto temático da professora Isabela, que ele foi publicado no Clinics, né, onde há nesse artigo todo o detalhamento de como serão tratadas essas doenças inflamatórias no projeto temático, os instrumentos utilizados, né, a maneira de confirmação diagnóstica e as variáveis que nós vamos desenvolver e analisar. Então, caso vocês também queiram depois ter essas informações, né, esse é o artigo que nós publicamos na revista Clinics. Basicamente, pessoal, nós utilizamos a composição da linha de base de 15.105 participantes e foi gerada uma amostra aleatória da coorte, em torno de 10% do tamanho amostral, para que eles sejam representativos do total e que possam ser analisados amostras sanguíneas e marcadores dessa subamostra, para que eles sejam representativos da amostra total. Isso faz com que haja também uma economia de recursos, para que não seja necessário toda uma avaliação dos 15.105 participantes em materiais biológicos, né, e testes diagnósticos. Além dessa amostra aleatória, nesse estudo do Clinics, também foi classificado um grupo de alto risco para doença inflamatória. Então, foi definido como alto risco aqueles participantes que possuíam diagnóstico médico autorrelatado de alguma doença inflamatória dessas que nós analisamos, uso de medicamentos específicos para o tratamento das doenças inflamatórias crônicas e também aqueles que apresentassem níveis elevados de proteína C reativa acima de 10 mg por litro de sangue. O que possibilita esse desenho, pessoal? Esse desenho futuramente nos possibilita o delineamento de estudos caso-coorte, tá? Então, como que é esse delineamento? A amostra aleatória, ela pode conter também casos de doenças inflamatórias aqui, então pode haver uma interseção de casos, e ela vai servir como grupo de referência para que os casos futuramente confirmados dentro daquela tríade possam ser comparados com a representatividade da coorte, além de, quando possível, também comparados com a coorte total. Então, essa amostra aleatória ela é definida na linha de base e ela permanece sendo a amostra aleatória da coorte no decorrer dos anos, mesmo que haja casos confirmados dentro dela, como se fosse um próprio fator de ajuste do curso natural da doença, que também pode acontecer nessa amostra aleatória. Tá? Isso é um delineamento importante, que traz um acompanhamento do desfecho na população. Isso faz com que os resultados sejam mais robustos, né, e com desenho mais completo.
Nesse sentido, a gente dependia de dosagens de biomarcadores para confirmação diagnóstica das demais doenças, e como ainda esses marcadores estavam sendo dosados, a gente começou a trabalhar com a psoríase, e é por isso que eu vou apresentar para vocês esses dados hoje. O que nós nos embasamos? Que nós não temos um biomarcador específico para identificação do caso de psoríase, né, e geralmente não há essa necessidade de confirmação anatomopatológica. Esse diagnóstico da psoríase ele é principalmente clínico, principalmente se tratando de estudos epidemiológicos. O uso de diagnóstico médico autorreferido, ele tem sido adotado nesses estudos no mundo inteiro, em grandes coortes, como o MESA, como o Rotterdam, estudos maiores também, que acompanham desfechos populacionais. E foi visto que a psoríase autorreferida ela tem um valor preditivo positivo considerável, de 84%, contra entrevistas clínicas dermatológicas e exames cutâneos, fazendo com que nos dê suporte para utilizá-lo no delineamento dos estudos epidemiológicos. Então, nós utilizamos no ELSA Brasil, no caso dos nossos primeiros estudos, o diagnóstico médico autorrelatado, né, que ele foi por intermédio da pergunta ao paciente se ele já foi diagnosticado anteriormente por um médico sobre ter a psoríase, né, no momento da entrevista da composição da linha de base, e em resposta positiva também era questionado qual era a idade que o participante tinha no momento em que ele teve o diagnóstico da doença. Então, subtraindo a idade que ele tinha no momento da linha de base, da idade que ele, subtraindo a idade que ele relatou ter no diagnóstico, a gente teria aí uma estimativa da duração da doença, de quanto tempo a partir do diagnóstico esse paciente já teria esse relato. Nós tivemos também as informações sobre o uso de medicamentos, que nos deu uma certa indicação da severidade da doença, dependendo da carga medicamentosa, uma vez que nós não tínhamos essa informação da área acometida e o índice de severidade, né, que é conhecido como PASE, que nos daria uma maior informação sobre a severidade dos casos e a área acometida da doença, para que a gente pudesse investigar com maior profundidade. Então, na ausência dessa informação, a gente considerou também a carga medicamentosa como indicador aí de gravidade. E aí nós tivemos um primeiro paper, que foi o nosso paper transversal, né, com estudos da linha de base, onde nós comparamos o indicador de aterosclerose pela espessura íntima média de carótidas com os participantes que tinham a psoríase contra aqueles que não tinham, e neles nós fizemos um delineamento de caso-controle aninhado. Né? Como não era a amostra representativa da coorte, nós utilizamos a amostra toda, nós fizemos um caso-coorte aninhado. Esse artigo foi publicado no International Journal of Cardiovascular Imaging, no ano passado, e o plano de fundo, né, desse trabalho, nós consideramos que a psoríase ela é uma doença inflamatória crônica, né, de origem autoimune, caracterizada por manchas rosas ou avermelhadas na pele, recobertas por escamas esbranquiçadas. Essa doença ela tem apresentado repercussões vasculares e metabólicas, que podem causar risco cardiovascular elevado nesses pacientes. Ela comete de 1 a 3% da população mundial, e tem sido observado que essas etapas inflamatórias elas são partes essenciais da fisiopatologia das doenças cardiovasculares, que são observados em pacientes com psoríase, como disfunção endotelial, maior estresse oxidativo, acúmulo de macrófagos e maior liberação de citocinas inflamatórias. Então, com isso, o processo aterosclerótico ele pode ser mais acelerado nesse perfil de pacientes, né, do que nas pessoas sem doenças inflamatórias. E, no entanto, uma meta-análise mais recente tem observado que isso ainda permanece controverso, né? Apesar de ter observado que a maioria dos estudos observaram que os pacientes com psoríase têm uma espessura íntima média de carótidas maior do que aqueles sem a doença, né? Ou, pelo menos, quando comparados com grupos controle. Então, eles sugerem que a psoríase está associada a um risco excessivo de aterosclerose subclínica, mas ainda nós temos essa questão desses resultados ainda não serem plenamente consensuais. Quais são os principais motivos? Primeiro que os estudos de caso-controle, na sua grande maioria, recrutam amostras por conveniência, né, tem tamanhos amostrais menores, geralmente são recrutados em clínicas dermatológicas, e também tem como grupos de comparação controles saudáveis. Né, então isso acaba distorcendo um pouco o grupo comparador, não deixando muito homogêneo, principalmente em termos de carga cardiovascular
e acaba, obviamente, tendo resultados mais tendenciosos a serem positivos com relação à psoríase para o risco cardiovascular. Os estudos populacionais também têm sido comparados com a amostra total, né, participantes identificados com a doença comparados com a amostra total. Isso pode indicar também um perfil não tão representativo da carga cardiovascular entre doentes e não doentes. Isso faz com que os resultados também possam ser distorcidos ou tendenciosos. Isso faz com que haja ainda essa falta de consenso entre essa associação. Então, a espessura média intimal de carótidas é o acúmulo de lípides na camada íntima média da parede carotídea e tem sido indicado como marcador de risco cardiovascular, marcador subclínico de doença cardiovascular. Então, o nosso objetivo nesse estudo foi analisar a associação da espessura íntima média de carótidas com a psoríase nos participantes da linha de base do estudo ELSA Brasil. Então, qual que seria a nossa premissa? Que o ELSA Brasil ainda seria uma população ainda não estudada nesse sentido, e é uma corte ampla de funcionários públicos brasileiros altamente miscigenada etnicamente. A avaliação da espessura íntima média de carótidas no estudo ELSA Brasil, ela foi feita por meio do ultrassom, da ultrassonografia, nas carótidas esquerda e direita, próximo, 1 centímetro próximo da bifurcação, e do bulbo carotídeo 1 centímetro próximo da bifurcação entre a carótida interna e externa. Então ele foi coletado em 4 locais: parede interna e parede externa da carótida direita, parede interna e parede externa da carótida esquerda. Isso nos deu 4 medidas e foi calculada a média em milímetros dessas 4 medidas para nós utilizarmos como nosso desfecho. Nesse delineamento, nós tivemos aqui, dos 15.105 participantes, um total de 10.943 participantes que tinham a avaliação da espessura íntima média de carótidas. Eu vou chamar de IMT para ficar mais prático, tá? E dentre esses participantes, nós tivemos umas exclusões de 413 participantes, ou por terem reportado previamente a presença de doença arterial coronária, ou também por ter tido AVC. Então, nós excluímos esses participantes de risco potencial e mantivemos aqui no delineamento 10.530 participantes, dos quais 10.368 não tinham a doença, 162 casos de psoríase autorrelatada foram confirmados, e a gente também fez o caso controle aninhado, onde nós utilizamos o Propensity Score Match, um score de propensidade, considerando variáveis sexo, idade, escolaridade e ter ou não seguro-saúde, planos privados de saúde, para pareamento dos casos de psoríase. Então, para cada caso de psoríase, 4 participantes sem psoríase oriundos dessa amostra total, pareados por essas covariáveis, foram selecionados. Então, nós tivemos um grupo controle de 648 participantes, que nós analisamos a associação como grupo comparador da psoríase, tanto para o grupo pareado quanto para a amostra total. Então, nós identificamos aqui os 162 casos, né, isso deu uma prevalência de 1,54% na amostra total. Nós não observamos diferenças significativas dos valores de IMT de acordo com o sexo, tá? Nem para homens e para mulheres tendo ou não a psoríase, e identificamos que somente 7 participantes com psoríase relataram utilizar medicamentos, tá? Então, uma prevalência muito baixa do uso de medicamentos para o tratamento da doença. Nós fizemos uma análise de regressão linear com o IMT, comparando a amostra total com o grupo psoríase e também os grupos pareados com psoríase, e nós não identificamos diferenças significativas entre grupos para o IMT não como variável contínua. Nós também fizemos o IMT na regressão logística, utilizando o ponto de corte maior que 75% para IMT elevado, e utilizando a amostra total como grupo de referência ou o grupo controle como categoria de referência. Também não observamos associação significativa da psoríase com o IMT elevado. E também fizemos a regressão condicional, utilizando somente o grupo pareado e a psoríase, né, utilizando o grupo pareado como referência, e também não houve associação significativa entre ter psoríase e ter IMT elevado na linha de base do ELSA Brasil.
Nós fizemos também uma análise de variância ajustada por covariáveis, para ver se havia um efeito do grupo, né, do grupo psoríase no nível de IMT, e também não achamos associação significativa da psoríase com IMT no ELSA Brasil, na linha de base. Então, discutindo um pouco desses resultados com a literatura, nós vimos que a prevalência de psoríase no ELSA Brasil foi semelhante ao inquérito nacional prévio, com dados do Vigitel, no Brasil, e essa associação nula entre o IMT e a psoríase também foi reportado por outros estudos anteriores. O estudo caso-controle coreano, com 54 casos e 60 controles pareados por sexo e idade, e o estudo populacional holandês, o Rotterdam, de 262 casos identificados contra 8 mil participantes sem a doença. E o interessante é que esses estudos, o ELSA Brasil, o estudo coreano e o estudo holandês, eles tiveram níveis de idade diferentes, níveis médios de idade diferentes, e mesmo assim isso não foi observado, né, essa associação foi nula em todos esses estudos. Então nós vimos que não tem um consenso ainda nesse sentido. Aquela meta-análise que eu apresentei no início foi de 2016, e esses estudos também são dessa data para frente, né, e o ELSA Brasil, e a gente não conseguiu identificar essa diferença também no nosso estudo. Todos os estudos que eles observaram a associação positiva do IMT com a psoríase, até então, eles tiveram amostras recrutadas em clínicas dermatológicas, tá? Então isso pode indicar que esses casos possam ser mais graves, por estarem em acompanhamento, por estarem em maior nível de tratamento. Em alguns estudos, o grupo de psoríase tinha média de idade mais elevada que o grupo controle, e em alguns casos tinha muito menos controles do que casos, né? Então isso não manteria a robustez dos achados. E a maior parte do grupo controle, como eu disse inicialmente, eles são compostos por voluntários saudáveis, que pode, obviamente, ter uma baixa carga cardiovascular, né, já por si só. A duração da doença nós também testamos e não observamos associação do IMT com mais tempo de doença no ELSA Brasil. Isso também foi confirmado no estudo polonês, que selecionou 74 casos entre leves e moderados. Então, como também a quantidade de casos é pequena, é difícil identificar, ter poder de análise para identificar essa associação da carga de tratamento com a psoríase, né, com maior risco cardiovascular. E um fator também que nós destacamos é que o período de surgimento da doença, ele pode diferir da data de diagnóstico. Às vezes o participante já tem a manifestação da doença, fica protelando a busca médica e demora até relatar que ele tem a doença, e isso pode aí ocultar alguma informação importante, como maior tempo, por exemplo, de duração. E é importante destacar também que o ELSA Brasil é uma coorte mais jovem do que o MESA, do que o Rotterdam, por exemplo, e mais de 50% dos casos foram diagnosticados antes dos 50 anos de idade, e a idade é o fator de risco muito determinante para problemas cardiovasculares. Então pode ser ainda que esses participantes eles possam vir a desenvolver uma maior carga cardiovascular no decorrer do tempo, seja com o aumento da gravidade da doença, seja com os demais fatores de risco, inclusive a idade ao longo do tempo. Algumas considerações que nós fizemos nesse estudo, né, que o ELSA Brasil é uma coorte jovem, igual eu mencionei anteriormente. Esses casos podem, né, aumentar com o avanço da idade na nossa coorte. O fato de ser uma coorte jovem refletiu uma quantidade limitada de casos ainda, de predominância leve, então foram 162 casos, 1,5%, menos que 5% de uso de medicamentos para tratamento. E a falta de diagnóstico clínico específico da psoríase na linha de base do ELSA, a falta de análise por um dermatologista, por exemplo, comprometeu uma definição mais precisa dos casos e um indicador de severidade. Por outro lado, como fatores positivos, nós tivemos o desenho caso-controle alinhado, que minimiza o viés de seleção dos controles, porque eles são pareados por características pré-estabelecidas e também são participantes da mesma coorte. E esses casos foram identificados dentro da própria coorte, então isso segue o curso natural de surgimento da doença na população. Não foi um fator de recrutamento o fato de ter psoríase, foram casos identificados numa coorte pré-recrutada.
No entanto, a gente ainda depende de estudos prospectivos, né, para esclarecer se essa ausência é realmente presente na associação, nessa coorte, ou se isso pode ser em decorrência do desenho transversal, ou pode confirmar no decorrer do tempo. E aí, para avançar nessa questão, nós conduzimos um segundo estudo, que é um estudo já de coorte, né, verificando essa mudança de 8 anos de segmento na espessura do IMT, com os fatores de risco associados nos adultos que tinham e que não tinham a psoríase. Então, nós fizemos esse segundo estudo, está publicado no Brazilian Journal of Medical and Biological Research, também no ano passado, e nós tentamos avançar na literatura a respeito de onde paramos no estudo anterior. Para esse delineamento, nós consideramos aqueles participantes que tinham a avaliação do IMT na onda 1 e na onda 3 de coleta de dados do ELSA, que foram as avaliações que nós tivemos do IMT, e os participantes que tinham dados de ambas as avaliações foram selecionados. Então, nós tínhamos 7.807 participantes, né? Então deu uma mediana de tempo aí de 8 anos entre as avaliações do IMT no ELSA Brasil. Novamente, fizemos a exclusão pelos participantes que já tinham doença arterial coronariana, e também para aqueles que já tiveram AVC, tendo 7.564 participantes remanescentes disso, dos quais nós identificamos aqui 143 participantes com autorrelato de psoríase por diagnóstico médico prévio, fizemos novamente o pareamento pelo propensity score e também analisamos com a amostra total sem a doença. Nossos principais achados. Primeiramente, com relação à espessura do IMT, nós observamos um aumento significativo da espessura do IMT da linha de base para o período após 8 anos de segmento em ambos os grupos, tanto os pacientes que tinham psoríase quanto os que não tinham psoríase. O que nós não observamos foi uma diferença significativa entre ter psoríase e não ter, nem na linha de base, nem no período de segmento. Então, nós tivemos uma variação pré-pós do IMT, mas nós não tivemos uma variação intragrupo do IMT. Nós também analisamos no gráfico de dispersão, fizemos a plotagem do valor do IMT na linha de base e o valor do IMT após 8 anos, separadamente por grupos pela amostra total sem psoríase, a amostra só de psoríase e o grupo controle, onde nós esperávamos que o grupo psoríase pudesse ter um coeficiente angular mais acentuado, onde nós esperávamos que o IMT pudesse aumentar mais nesse grupo, e também não observamos esse comportamento, tá? Pelo contrário, a variação do IMT aqui no modelo ajustado foi 36%, enquanto que foi 42,9% na amostra total e 42,6% no grupo pareado. Então, nós não observamos um maior incremento de IMT ao longo do tempo no grupo psoríase quando comparado àqueles que não tinham a doença, seja na amostra total, seja no grupo pareado. Nós analisamos alguns fatores de risco associados, né, e no grupo psoríase, os únicos fatores que foram associados ao maior IMT foi a idade e a presença o diagnóstico de hipertensão nesse grupo. Ao passo que no grupo controle, vários fatores de risco foram mais associados à maior espessura do IMT, e na amostra total, ainda mais, quase que praticamente todos os fatores associados aqui, com exceção só de alguns, como como consumo alcoólico e o nível de escolaridade de ensino médio. Então, é um grupo relativamente diferente, né, que não teve as mesmas associações apresentadas nos grupos comparativos. Essa é a primeira parte da tabela, né, e a segunda parte o delta do IMT. Então, nós fizemos aqui, na primeira parte, uma regressão linear com o valor final do IMT, né, após o período de segmento, e nós fizemos também o valor com o delta, subtraindo aí o valor de baseline do valor final. E esse delta, ele teve surpreendentemente, ele nos apresentou uma associação inversa
no grupo que tinha psoríase e também reportou ter diabetes, né? Então, o grupo diabético que tinha psoríase, eles apresentaram menor incremento de IMT do que o grupo não diabético. Tá? E ao passo que nos outros nós tivemos alguns resultados diferentes e também tivemos esse comportamento inverso com relação à hipertensão na amostra total. Nós fizemos aqui uma análise de variância por medidas repetidas, né? Então, comparando pré e pós, de acordo com o tempo e de acordo com o grupo, e nós observamos que houve um efeito do tempo, mas não houve um efeito do grupo, né? Então, ter psoríase ou não afetou o maior incremento de IMT ao longo do tempo. Também não foi observada uma interação da psoríase com o tempo. Então, o aspecto aqui principal de agravo do IMT no decorrer do tempo foi a própria idade, o próprio passar do tempo mesmo. Confrontando esses resultados com a literatura, né, nós vimos que a psoríase ela não foi associada com maior IMT nos 8 anos de segmento do ELSA. Novamente, nosso número de casos é limitado na coorte, né, principalmente quando consideramos aqueles que tinham ambas as avaliações de IMT nas duas ondas. O grupo psoríase apresentou uma associação inversa do delta com o diabetes, enquanto que o grupo sem a doença apresentou com hipertensão. E nós suspeitamos, nesse sentido, que possa ter havido uma ocorrência de um efeito teto nos participantes hipertensos e diabéticos, ou seja, eles poderiam ter níveis mais elevados na linha de base e, obviamente, progrediram menos com o passar do tempo do que aqueles que estavam em níveis menores de IMT, que podem ter maior acúmulo, né, maior espessamento da parede no decorrer do tempo. E também o efeito do uso de medicamentos, como estatina, pode ter apresentou maior prevalência nesses grupos, grupo hipertenso e grupo diabético, independentemente de ter psoríase ou não, e ela pode ter sido também um fator de confusão, de distorção, um modificador do curso da doença. O tratamento da psoríase ele pode afetar a espessura, né, do IMT ao longo do tempo. Tem sido observado que pacientes com psoríase tratados com imunobiológicos, né, que são os MABs, eles apresentaram inclusive redução do IMT após 8 meses, quando comparado àqueles grupos de psoríase tratados com medicamentos sistêmicos, né, como o caso do Methotrexate. No ELSA Brasil, nós não observamos, né, nessa análise nossa, o relato de uso de imunobiológicos ainda no tratamento da psoríase. Observamos para outras doenças, mas no caso da psoríase ainda não. E uma baixa proporção do uso de medicamentos na amostra, como eu já tinha citado do estudo anterior. Então, novamente, o ELSA Brasil é uma corte jovem e os casos predominantemente leves de psoríase, e foi observado que menos de 10% dos casos de psoríase ocorreram num grupo etário mais elevado, que seria o grupo mais propenso a casos mais graves, tanto da psoríase quanto de maior risco de aterosclerose. Então, foi um grupo também subrepresentado, no qual a própria ocorrência da doença ainda não nos permitiu ter casos suficientes para ter uma análise mais robusta. As considerações que nós fizemos nesse estudo, novamente, a predominância de casos leves e baixo uso de medicamentos. O ELSA tem uma elevada proporção de participantes não brancos, que são menos propensos a ter a doença epidemiologicamente. A maior parte dos participantes do ELSA ainda são trabalhadores ativos, cerca de 80%, né, apenas 20% já foram licenciados ou aposentados ou saíram no plano de demissão voluntária. E isso também pode gerar um possível viés do trabalhador saudável e um viés de sobrevivência, né, nos quais os participantes de melhor condição de saúde tendem a permanecer no estudo por mais tempo, dada a sua própria condição. Como aspectos positivos, o desenho de caso-controle alinhado minimiza os viés de seleção de controles. Nós recrutamos 4 controles para cada caso, isso fortalece o grupo comparador. Os casos novamente foram identificados dentro da própria coorte, não foi um aspecto de recrutamento. Tivemos um tempo significativo de segmento, de 8 anos, suficientemente duradouro para ser detectada uma alteração do IMT, e essas informações prospectivas que ainda eram incipientes na literatura com relação à psoríase e aterosclerose subclínica. No entanto,
a gente faz uma ressalva também que o IMT ele pode ser menos representativo para aterosclerose do que a placa carotídea e o score de cálcio, e ainda são necessárias novas investigações desses outros biomarcadores também. E aí nós progredimos para o nosso terceiro estudo, e aí sim, considerando o score de cálcio, né, nos participantes com psoríase ao longo do tempo. Então, esse estudo ainda é um rascunho, né, nós estamos, está em fase de submissão, de revisão, voltou de algumas 2 ou 3 revistas aí de maior impacto, e nós estamos fazendo os ajustes aí para uma nova submissão. Nesse estudo, a gente analisou a prevalência, incidência e progressão do score de cálcio, e sua associação com a psoríase no ELSA Brasil. Então, o score de cálcio coronariano no ELSA, ele foi analisado por tomografia computadorizada, ele é o depósito, o acúmulo de cálcio nas artérias coronárias, e ele é quantificado em unidades de Agatston. Essas unidades, quanto maior elas são computadas pelo screening digital, maior é o acometimento da artéria coronária, fazendo com que, novamente, haja essa limitação de fluxo sanguíneo, né, correndo-se o risco aí de uma oclusão total da artéria. Então, como plano de fundo, né, a condição imunoinflamatória da psoríase, as vias causais ligadas às doenças cardiovasculares, elas podem não ser as mesmas da população em geral. Então, quando a gente utiliza fatores de risco, biomarcadores tradicionais nessa população, a gente pode ter uma subestimativa do risco cardiovascular nessas pessoas com psoríase. E isso faz com que haja uma dificuldade de estratificar o risco cardiovascular por scores tradicionais, né, sendo necessárias informações clínicas, né, mais complementares nesse caso. E, nesse sentido, o score de cálcio, o CAC, ele é considerado como uma ferramenta robusta para a melhora da predição do risco cardiovascular, e ele tem sido observado, inclusive, nas populações com desordens inflamatórias, como a psoríase. A questão é que os estudos envolvendo CAC e psoríase ainda são insuficientes, também tem análises transversais e as amostras com baixo número de casos. Isso faz também com que haja, além disso, um tempo suficiente entre as avaliações de CAC para que seja estabelecido um aumento, uma progressão de risco cardiovascular nessa população. Então, dentro dessa problemática, a gente também traçou a seguinte estratégia, né? Os participantes que tinham análise de CAC na linha de base foram recrutados, né, foram analisados esses dados, 4.547 participantes, todos eles são oriundos de São Paulo, né, do Núcleo de Pesquisa de São Paulo do ELSA Brasil, e aí foram selecionados, dentre eles, aqueles que tinham exames em 2 ondas, e essas ondas têm 5 anos entre as avaliações de CAC. Foram excluídos novamente aqueles com doença arterial coronariana e também com AVC. Isso nos deu uma amostra final de 3.824 participantes, dos quais 107 casos de psoríase foram identificados, tá? Uma prevalência de 64,5% de mulheres dentro desses casos. O score de cálcio, nós tratamos da seguinte maneira. Nós fizemos um ponto de corte na linha de base maior que 0 e maior ou igual a 100. Então, o CAC maior que 0 era o CAC prevalente, né, tanto maior que 0 quanto CAC prevalente maior que 100, e aqueles que não tinham score de cálcio igual a 0, eram considerados como CAC ausente. Isso também para a linha de base e para o segmento, e no segmento nós também analisamos a progressão dentro dos critérios do Berry. Então, só para fechar a primeira parte aqui, os participantes que tinham score de CAC igual a 0, tanto na linha de base quanto no follow-up, foram classificados como CAC ausente. Aqueles que já tinham CAC maior que 0, independente do valor final que apresentaram, foram classificados como CAC prevalente maior que 0, na linha de base. Aqueles que não tinham, que tinham CAC 0 na linha de base e passaram a ter CAC maior que 0 no segmento, foram classificados como CAC maior que 0 incidentes. Aqueles que já tinham o valor maior ou igual a 100 na linha de base foram classificados como CAC prevalente maior que 100. E aqueles que tinham valores inferiores a 100 e passaram a ter valores maiores ou iguais a 100 no follow-up, foram classificados como CAC incidente. Então, os critérios de progressão do Berry foram 2 critérios que nós utilizamos.
se o CAC na linha de base fosse maior que 0, porém menor que 100, era definido como progressão se ele apresentasse uma mudança ao ano de mais que 10 unidades de Agatston no período final. E essa mudança ela foi a diferença do score de CAC dividido pelo período entre avaliações, então dividido por 8 anos de avaliação. Então a gente tinha o score total e o score inicial e o final, e essa diferença dividida pela quantidade de anos. Se a alteração fosse maior ou igual a 10 unidades de Agatston ao ano, ele era definido como CAC com progressão de CAC. E no outro caso, se o CAC na linha de base já fosse maior que 100, seria definido como progressão aqueles que apresentassem um percentual de mudança ao ano maior ou igual a 10%, também dividindo aí a mudança total pelo o CAC do baseline. O que nós achamos de resultados principais? Nós não observamos diferença na idade, comparando participantes com psoríase. Nós não observamos diferença na prevalência de fatores de risco cardiovascular entre ter ou não psoríase. Então, nós podemos inferir que nesses nossos resultados, ambos os grupos, com ou sem psoríase, tinham uma mesma carga de fatores de risco cardiovascular tradicionais. Aí, nós fizemos uma análise comparando a prevalência de CAC 0 e CAC 100 de acordo com ter ou não psoríase, e nós observamos uma maior prevalência de CAC igual a maior que 100 nos participantes com psoríase, quando comparado àqueles sem a psoríase. E também nós fizemos uma análise de sensibilidade, removendo os participantes que reportaram ter uso de estatina, e essa prevalência também continuou mais elevada. Nós fizemos uma análise também após os 5 anos do follow-up, com a incidência de CAC 0 e CAC 100, e foi observada uma maior incidência de CAC 100 em participantes com psoríase, quando removidos os participantes que utilizavam estatina. Tá? Houve uma diferença marginal e foi confirmada após essa exclusão. Porém, com a progressão de CAC, nós não observamos ainda uma associação da psoríase com a maior progressão de CAC, até porque nós tivemos aqui poucos participantes que tiveram progressão de CAC, somente 13 participantes com psoríase, dentre 94 que foram analisados por progressão por cumprir os critérios do Baird, contra 326 na amostra final, e também após a exclusão por estatina, esse número foi ainda mais reduzido. Então, por hora, nós não observamos associação da psoríase com a progressão do CAC. E aí nós rodamos uma regressão de Poisson com variância robusta, analisando um modelo multivariado, modelo bruto e depois multivariado, sobre essa prevalência de CAC, né? Então, uma razão de prevalências aqui na primeira análise. Nós não observamos maior prevalência de CAC 0 na psoríase, nem na amostra, nem na análise bruta, nem nas ajustadas. Porém, na linha de base, uma maior prevalência de CAC 0 foi observada, de CAC maior que 100, foi observada com os participantes com psoríase, mesmo após os ajustes por fatores de risco tradicionais e o nível de proteína C reativa. Então, só que essa maior prevalência de CAC 100 na linha de base, ela perdeu significância quando nós excluímos os participantes que reportaram o uso de estatina. Então, essa informação não foi confirmada na nossa análise de sensibilidade, excluindo o uso de estatina. A incidência de CAC 0 também não foi associada com a psoríase, porém, a incidência de CAC maior ou igual a 100, sim. Essa análise, ela, desde o ajuste por variáveis sociodemográficas, era marginal na análise bruta, confirmada e mantida após a inserção de fatores de risco tradicionais e marcadores inflamatórios, e também foi mantida na análise de sensibilidade, excluindo os participantes que reportaram ter o uso de estatina, que era aproximadamente 10% da amostra. Nós fizemos também aqui a associação uma regressão de Poisson com a progressão do CAC, né? E quando nós comparamos aqui os participantes com psoríase entre todos, nós não observamos uma associação significativa, porém, após a remoção dos que reportaram utilizar estatina,
nós vimos um comportamento marginal dessa associação, né, de psoríase com maior progressão de CAC, porém que não foi confirmada à medida que foram incluídos os fatores de risco, né, na análise multivariada. Então, nós vimos aqui algo que pode ser que, com o avanço dos casos, com o maior número de casos e com o maior número de severidade, a gente possa confirmar futuramente. Essa é a nossa figura central, basicamente para ilustrar o que nós observamos. Então, uma maior prevalência de CAC naqueles participantes com psoríase na linha de base, CAC maior ou igual a 100, e também uma maior incidência. Então, o CAC maior ou igual a 100 é um nível que nós chamamos de nível de risco mais elevado, né? Então, houve uma maior prevalência e incidência de calcificação da artéria coronária no grupo psoríase na nossa amostra. No entanto, a progressão ainda não foi confirmada. Cruzando esses resultados com a literatura, né, nossos resultados foram convergentes no tocante à associação da psoríase com CAC elevado, mesmo considerando fatores de risco tradicionais e também considerando marcadores inflamatórios e de adiposidade como ajuste, que foi o que a literatura já tinha apresentado. E uma meta-análise que envolveu já bastantes casos com psoríase, né, 1.427 pacientes e um número elevado de controles, relatou que os participantes com psoríase tinham um risco já mais elevado de CAC maior que zero, porém esse risco aumentava para 71% quando considerado o CAC maior ou igual a 100, que foi o que nós observamos no nosso estudo. No entanto, a escassez de estudos prospectivos, né, com a psoríase limitou que nós discutíssemos os nossos achados com relação à incidência e à progressão do CAC. Nós já tínhamos observado anteriormente que não havia uma associação da psoríase com o IMT, por exemplo, né? E nós suspeitamos então que a psoríase pode estar mais associada com a calcificação da placa aterosclerótica do que necessariamente com o acúmulo lipídico nas paredes arteriais, como foi indicado pelo IMT. Nossas considerações do estudo, que a ausência, né, do índice de severidade e área acometida da psoríase comprometeu a analisar a severidade da doença, apesar de que alguns estudos também reportaram que esse índice ele é controverso com scores tradicionais, quando você utiliza a análise de estratificação de risco por Framingham ou coortes agrupadas. Poucos participantes com progressão de CAC também comprometeram a nossa análise de sensibilidade, e a baixa taxa de medicamentos para tratamento da psoríase, indicação de predominância de casos leves. Também isso impediu que nós analisássemos o tratamento da psoríase como modificador de curso da doença. Como aspectos positivos, nós destacamos essa análise prospectiva, trazendo informações que ainda eram incipientes na literatura. Tivemos um tempo significativo entre as avaliações do CAC, né? Tivemos 5 anos de período entre avaliações, e também essa análise de ajuste, ou análises ajustadas por fatores de risco tradicionais, incluindo marcadores inflamatórios como a proteína C reativa. E o que fica de mensagem é que ainda são necessários, né, maior número de casos e um maior tempo de segmento para confirmação dessas nossas hipóteses e dos resultados apresentados. E, por fim, falando do último trabalho que nós fizemos, né, com relação aos marcadores inflamatórios, nós trabalhamos com a placa, né? Nós fizemos o IMT, o transversal e o longitudinal, fizemos o CAC com prevalência, incidência e progressão, e nós analisamos agora uma outra pergunta que nós tínhamos a respeito da associação de marcadores inflamatórios com indicadores subclínicos de aterosclerose, que era a questão de analisarmos marcadores novos contra marcadores tradicionais de inflamação. Então, isso deu origem a esse nosso outro artigo, que está publicado no American Journal of Cardiology, e acho que saiu ano passado também. E nós analisamos a associação combinada, né, da GlyK e da proteína C reativa elevada com a presença de placa carotídea. Então, para contextualizar nosso plano de fundo, né, a presença de placa carotídea, ela foi definida, né, como um espessamento focal maior que 0,5 milímetro do lumen intimal, ou espessamento focal de 50% para mais, comparado com a espessura íntima média adjacente. Na avaliação da ELSA Brasil, também foi utilizada a mesma ultrassonografia de carótidas como feita no IMT, e o score de placa ele foi definido como a presença de placa em 12 locais diferentes. Então, seria a parede interna e externa,
da carótida direita e da carótida esquerda. Então, nós temos os dois lados de cada parede. Então, seria a imagem da carótida comum, bulbo e origem. Da carótida interna e externa, do lado direito e do lado esquerdo. Isso daria um total de 12 locais, e a presença de placa foi contabilizada em cada um dos locais. Então, a quantidade de locais identificados com presença de placa foi que deu origem ao score de placa. Então, ele varia de 0, nenhum local acometido, e 12, todos os locais analisados acometidos por placa. Como plano de fundo, a placa carotídea é considerada como indicadora de aterosclerose, preditora de eventos cardiovasculares e preditora de risco para a doença arterial coronariana. E a inflamação crônica de baixo grau, ela desempenha um papel essencial, né, em todas as fases do processo aterosclerótico. E, nesse sentido, os biomarcadores inflamatórios eles podem ser úteis para identificar a atividade desses mecanismos associados à formação de placa aterosclerótica. Então, esse comparativo, né, a proteína C reativa, ela é o biomarcador inflamatório mais utilizado para o risco cardiovascular na prática clínica. Ela já é associada a uma presença de aterosclerose carotídea. Ela foi avaliada por nefelometria no ELSA Brasil, e nós consideramos como níveis elevados aqueles maiores que 3 mg por litro de sangue. Essas análises foram feitas em amostra de sangue com jejum noturno de 12 horas, né, do qual também foi analisada a GlyK, que é a glicosilação de proteína de fase aguda, né, ela é considerada como um novo marcador composto de inflamação sistêmica, também preditora de risco cardiovascular e de maneira independente da proteína C reativa. Ela também foi associada com a placa carotídea e também associada com doenças cardiovasculares nesse grupo de pacientes com doenças inflamatórias. No ELSA Brasil, ela foi avaliada por ressonância nuclear magnética e sua concentração em micromol por litro de sangue. Nós definimos como níveis elevados, não temos um ponto de corte estabelecido, consensualmente estabelecido, para níveis de GlyK, e embora o valor acima de 400 ele já tem sido recentemente difundido aí como um ponto de corte, nós consideramos como níveis elevados o quinto quintil, né, dos nossos dados, que deu um valor aí de 469 micromol por litro de sangue. Nós utilizamos, então, essas definições para definir proteína C reativa elevada e para definir GlyK elevada na nossa amostra. Nós fizemos o seguinte tratamento desses grupos. Todos os participantes de São Paulo, né, foram analisados os dados. Aqueles que não tinham dados ou da GlyK ou da PCR ou de ambas foram excluídos. Aqueles que não tinham dados de placa também foram excluídos. Aqueles com doença cardiovascular prévia ou AVC foram excluídos, e aqueles que apresentavam proteína C reativa maior que 10 mg por litro de sangue também foram excluídos por ser uma população de alta probabilidade de apresentar uma infecção aguda ou já algum distúrbio autoimune prévio, né? Isso nos deu uma amostra final de 4.126 participantes, e eles foram divididos de acordo com aqueles níveis de marcadores inflamatórios em 4 grupos. Aquele grupo que não tinha nenhum dos marcadores elevados, nem a proteína C reativa e nem a GlyK, que foi o nosso grupo de referência. Aquele grupo que tinha somente a PCR elevada, aquele que tinha somente a GlyK elevada, e o grupo que tinha, ambas, tanto a GlyK quanto a PCR elevadas. Então nós tivemos esses 4 grupos para dividir a nossa amostra, e nós fizemos algumas comparações. Então, primeiro, a prevalência de presença de placa, né? E aqui ela está geral, então a prevalência de presença de placa foi de 36,1% na nossa amostra, e nós observamos uma prevalência maior em homens quando comparado a mulheres. Quando analisado a PCR elevada, sem considerar a GlyK, grupo com PCR elevada, a presença de placa foi de 25,5%, sendo que a prevalência foi maior em mulheres de presença de placa. E com a GlyK também o mesmo observado. A prevalência de placa maior em mulheres com GlyK elevada do que em homens com a GlyK elevada. Aqui nós analisamos também a prevalência da presença de placa somente de acordo com os marcadores elevados, sem a distinção por sexo, e nós observamos que aqui apenas o grupo com GlyK elevada apresentou maior presença de placa do que aqueles que não tinham níveis elevados de GlyK. E quando nós fizemos a análise agrupada de acordo com a combinação de ambas elevadas, aqueles que tinham somente a GlyK elevada ou ambas elevadas apresentaram maior presença de placa quando comparado aos demais grupos.
E aí nós analisamos também o score de placa, né? Então, o score de placa nós dividimos aqui score 0, score 1 e score maior que 1, de acordo com a distribuição na amostra. E nós vimos que a única diferença foi observada no grupo glycase elevada, e que eles apresentaram uma prevalência maior de score de placa maior que 1, do que quando comparado àqueles que não tinham a glycase elevada. Então, isso nos indicou que a glycase possa estar mais associada com a presença de placa. Então, progredimos com as análises. Nós fizemos uma regressão logística da presença de placa com fatores de risco tradicionais, né? E depois nós fizemos isso de acordo com os níveis inflamatórios. Então, nós observamos que a idade, o sexo, não ser de raça branca e ter escolaridades mais elevadas foi associado nessa parte sociodemográfica a maior presença de placa, e também que os fatores de risco tradicionais também foram associados a maior presença de placa, como tabagismo, diabetes, hipertensão e LDL colesterol elevado. A tabela 4, nós fizemos associação da presença de placa de acordo com a combinação dos grupos, né, da glycase e da PCR, e nós observamos que o grupo com glycase elevada apresentou maior presença de placa, e isso foi confirmado na análise multivariada, porém aqueles com ambas elevadas, que já havia sido associado na análise bruta, não manteve associação na análise ajustada, que considerou os fatores sociodemográficos e de risco cardiovascular. Nós fizemos também outras análises com esse agrupamento, estratificando por subgrupos de fatores de risco cardiovascular, e a glycase permaneceu associada com a placa quando estratificada por sexo, permaneceu nos homens, quando estratificado por idades acima da mediana de 50 anos e abaixo da mediana de 50 anos, abaixo da mediana também foi associado com maior presença de placa, e aqueles com fatores de risco cardiovasculares prevalentes, hipertensão, diabetes e LDL colesterol elevados, só não observamos isso na obesidade. E aí discutimos esses achados com a literatura, também tivemos achados convergentes com o que já havia sido publicado, e foi observado que os participantes da OSA Brasil, que eram mais velhos, do sexo masculino, não brancos, fumantes, menor escolaridade e com presença de fatores de risco cardiovascular, tiveram maior propensão à presença de placa carotídea. A presença do maior score de placa indica também o maior número de locais carotídeos afetados pelo processo aterosclerótico, e isso foi mais evidente no grupo glycase elevado do que nos demais grupos. Isso tem sido reportado que vários fatores de risco podem influenciar os níveis de PCR, como a idade, tabagismo, obesidade, hipertensão e dislipidemia, ressaltando que são necessários indicadores de inflamação mais estáveis. E tem sido observado que a glycase tem apresentado um estado prolongado de baixo grau de inflamação, de maneira mais estável e de menor variabilidade quando comparado com níveis de proteína C reativa. No entanto, nós não observamos associação da obesidade com a placa carotídea, e na análise estratificada por obesidade, obesos e não obesos, tornou nula a associação dos marcadores inflamatórios com a placa. Isso foi um achado interessante, sugerindo que a associação da obesidade geral e central, assim como já previamente reportado, talvez não seja mediada por marcadores inflamatórios, apesar da obesidade ser o maior determinante da PCR elevada e a glycase ter demonstrado maior associação com a disfunção do tecido adiposo do que a PCR. Então, nós suspeitamos que é possível que esses biomarcadores possam ter efeitos metabólicos diferentes na obesidade, o que vai requerer uma investigação mais aprofundada. Nas considerações do nosso estudo, por ter sido dados transversais, nós não podemos inferir por causa e efeito, né, por causalidade. Nós não conseguimos analisar a carga de placa, né, geralmente analisada pela razão entre o volume da placa versus o volume do vaso. E nós também não conseguimos analisar, devido ao desenho transversal, se essa carga regrediu ou piorou de acordo com os níveis inflamatórios ao longo do tempo. E também não consideramos o risco residual, né, da carga de outros marcadores inflamatórios, como a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa e o fibrinogênio. Por outro lado, como aspectos positivos, né, a nossa análise combinando dois diferentes marcadores inflamatórios, um tradicional e outro novo, promoveu informações novas na literatura, também com análises
ajustadas por fatores sociodemográficos de risco tradicionais, que podem ter potencial papel de confusão, e também análise de sensibilidade, identificando potenciais grupos de risco que podem e devem ser analisados posteriormente. E, novamente, né, dada a nossa limitação de desenho, os estudos prospectivos são necessários para quantificar a magnitude dessa associação ao longo do tempo e poder, sim, inferir sobre causalidade. Então, esse foi o panorama que nós trabalhamos com a psoríase no ELSA Brasil, né? Os nossos passos futuros aqui seguir com a confirmação diagnóstica de todas as doenças inflamatórias propostas, né? Incluindo agora também a artrite reumatoide, que a gente está com a previsão do projeto BEP, exclusivamente para isso. E aí sim a gente vai conseguir viabilizar o estudo caso coorte, com todas as doenças juntas e específicas também, com análises agrupadas e específicas, com os desfechos de aterosclerose subclínica, com os marcadores que eu demonstrei aqui para vocês hoje, assim como os eventos cardiovasculares fatais e não fatais, a mortalidade geral específica, para concluirmos aí o plano de trabalho do pós-doc. Então, essa é a minha apresentação, eu agradeço, fico à disposição das dúvidas de vocês, queria agradecer principalmente, né, o professor Lotufo, a professora Isabela, pela oportunidade do pós-doc, de estar aqui presente também com vocês, ao Estudo ELSA Brasil, ao HU, à própria Universidade de São Paulo, à FAPESP também pelo apoio financeiro. Esse é meu e-mail, se caso vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à disposição, e eu fico também aqui novamente à disposição para quaisquer dúvidas, tá bom? Muito obrigado. Bom, obrigada, William. Eu queria só fazer alguns comentários, né? Quando a gente delineia um estudo de coorte, a gente faz opções e a gente vai pagar o preço dessas opções. Então, por exemplo, as coortes geralmente elas começam a seguir participantes de 45 ou 55 anos ou mais. E no ELSA a gente considerou que era uma inovação tentar entender como era o processo aterosclerótico, e a gente incluiu adultos com mais de 35 anos. Então, a população do ELSA é jovem, ainda é jovem, e com isso a gente tem menos resultados positivos. Por outro lado, a gente tem um dado inovador que é mostrar como isso começou em adultos com 35 anos de idade. Mas isso sempre as opções que você faz são aquelas que depois vão trazer as dificuldades ou as vantagens do seu estudo. Uma outra coisa que, por exemplo, IMT e CAC, eles são marcadores de doença subclínica, aterosclerose subclínica, mas o CAC ele é muito mais precoce do que o IMT é muito mais precoce do que o CAC. Então, às vezes, eles dão resultados diferentes. Muitas vezes você tem resultados que são diferentes do IMT com o CAC. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. A outra coisa que o ELSA trouxe de novo é trabalhar com a população brasileira, que é uma população única, né? Um alto grau de miscigenação, enfim, que traz para a gente uma variedade que não existem, por exemplo, estudos europeus, com certeza. Então é isso. Então, às vezes, a gente vai ter que esperar mais tempo para ter um resultado positivo. Então, agora na onda 4 do ELSA, já são 14 anos de segmento, a gente está repetindo o CAC, vamos ver se agora a gente consegue mostrar a progressão. A gente mostrou a incidência, mas a gente tem que mostrar agora a progressão do CAC. Então, são coisas que você vai trabalhando ao longo do estudo para chegar em alguns resultados ou outros. Bom, William, foi excelente ver toda essa sucessão aí de artigos, trabalhos. Eu acho que eu tenho um comentário que eu acho que vale para todos os 44 presentes aí, que é quando a gente precisa sair um pouco só daquilo que a gente faz das associações com uma variável de exposição, com desfecho, né? A gente sempre está torcendo para que dê positivo, mas eu acho que nós precisamos também nos aprofundar tanto sobre o desfecho quanto sobre o que nós estamos vendo como exposição. Então, nós estamos falando do IMT e do CAC, que são situações distintas, né? Em última instância, mede um risco maior
de doença cardiovascular, mas tem uma série de variáveis determinantes do que nós estamos vendo, né? Uma é o espessamento da média íntima, outro já é um processo de calcificação na coronária. Então, é sempre importante ter isso daí, e o mesmo vale para a questão das placas, né? Agora, o que eu gostaria muito, se alguém conseguisse avançar um pouco, seria a compreensão, né, do significado dos marcadores inflamatórios, né? Porque da forma como a gente apresenta aí atualmente na epidemiologia cardiovascular, alguém pode interpretar que a proteína C reativa e todos os outros marcadores, né, é algo maléfico, né, é um problema para a saúde, né, e numa visão bem positivista, assim, precisariam ser reduzidos, eliminados, né. Isso já aconteceu com o colesterol. Tinha gente que achava que, né, precisava... eu ouvi gente séria, muito tempo, falando que o problema, nós precisamos reduzir o colesterol, acabar com o colesterol, né? Aí nós falamos assim, bom, não haverá vida sem o colesterol, né? E eu acho que essa é uma questão interessante de se avançar um pouco mais, quer dizer assim, o que leva, né, a proteína C reativa, que ela existe justamente para nos defender, né, basicamente, aí, muito das bactérias capsuladas, que são altamente letais, né? Eu vou resumir o seguinte, uma pergunta que fica é por que, né, a proteína C reativa, que ela é simplesmente fundamental para a manutenção da vida, né, no caso dos homens, porque é super importante na reação de opsonização para os capsulados, pneumococos, estafilomeningococos, né? Quando ela fica elevada, ela leva a aterosclerose e aumento de eventos, né? Tem várias possibilidades de se estudar isso daí, né? E é isso que eu gostaria, né, de cutucar, né, todos os presentes, né, a pensar sobre isso, né? Quer dizer, como é que isso acontece, né? Tem várias teorias evolutivas, né? Uma delas que fala que tudo aquilo que nos é benéfico no início da vida, depois no final da vida nos cobra um preço, né? Isso daí é o Haldane, vários outros que colocam isso daí, né? Então, essa, por exemplo, é uma possibilidade, né? Quer dizer, então, os nossos antepassados conseguiram sobreviver porque eles tinham PCR tinham reações boas. Então, quando crianças, e foi havendo uma seleção, né? E agora, quando a gente está maior, né, nós estamos pagando o preço dessa seleção que aconteceu aí há centenas de milhares de anos. Então, ou outras, né, que a gente pode começar a discutir, mas eu acho que essa é um ponto bastante, assim, interessante, válido, né, de se avançar, por exemplo, na questão, né, da inflamação. A semana passada, o Otávio fez uma exposição muito interessante, que ele me ensinou muito, que os autoanticorpos não são ligados unicamente à doença, mas eles fazem parte do todo o mecanismo homeostático, né? Eu nunca tinha tido essa noção, aprendi muito com isso, né? E eu acho que essas são questões que a gente precisava avançar aí. Não é só para você não, viu, William? Para todo mundo. Tá? Obrigado. Parabéns pela sua sequência de trabalhos aí, que está muito boa, e claro, para o seu supervisor. Obrigado, professor. Deixa eu só aproveitar para fazer um comentário, professor. Inclusive, nós fizemos essa análise agora para um abstract, e eu reproduzi essa análise do agrupamento dos marcadores elevados com os desfechos cardiovasculares, e o que nós vimos foi diferente do que nós vimos com a placa. Então, né, no caso dos desfechos, o associado foi a proteína C reativa e não a glycase,
né? Então isso já despertou mais um ponto curioso para a gente investigar futuramente aí, de que embora um seja associado com mais risco, o outro não foi, o outro que foi associado com desfecho, né? Então isso traz mais intriga ainda para a nossa investigação. A gente gostaria que desse tudo certinho. Infelizmente, ou felizmente, as coisas não acontecem assim na pesquisa. Então, você vai tentando um caminho, aí você vai para outro, aí, até que no final, num certo momento, você consegue juntar tudo. Mas a gente ainda está no caminho. Obrigado, William, foi muito bom. Obrigado. Até semana que vem, pessoal. Até mais.